Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Encontro Marcado. Hoje vamos falar sobre o Espiritismo. O nosso convidado é José Lucas, membro da direção da Associação de Divulgação do Espiritismo, Associação Portuguesa, e que está aqui conosco hoje. Boa noite, José, como está? Boa noite. Tudo bem? Vamos começar a falar sobre essa fantástica doutrina, que tem uns princípios que eu considero muito bonitos. E podemos começar por saber o que prega concretamente a doutrina espírita. O espiritismo, ao contrário do que muita gente pensa, não é mais uma religião ou mais uma seita, né? Mas é sim uma ciência filosófica de consequências morais. Eu achei muita piada porque há pouco aqui um seu colega que veio pôr o microfone perguntou se não vai levantar a mesa, pois não. Eu ouvi a conversa, mas não está fazendo. Geralmente as pessoas têm essa ideia, associam o espiritismo a coisas fantasmagóricas, coisas esquisitas, etc. Não, o espiritismo é uma doutrina que tem uma componente científica, experimental, uma componente filosófica e uma componente ética ou moral. Como ciência investiga os factos espíritas ou os fenómenos espíritas, como doutrina explica-os e como moral aponta ao homem um roteiro moral para que ele se espiritualize e assim mais rapidamente seja feliz e se aproxime da divindade. Não é? Portanto, eu considero muito também o espiritismo como uma forma de encarar a vida e a morte. Poderia-se dizer isso? Eu iria mais longe. Eu diria que o espiritismo é uma maneira de nós podermos compreender a vida. Porque o grande problema é que nós hoje em dia focalizamos o homem apenas na sua vertente física, como um amontoado de células. E não vemos o homem na sua vertente holística, né? Como um ser integral, que é corpo físico, corpo espiritual e a sua inteligência, o seu espírito em si, né? Então o espiritismo veio, ou a doutrina espírita, ou a filosofia espírita, veio demonstrar ao homem experimentalmente que existem leis que regem o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo terreno. E aquilo que outrora era o maravilhoso passou a passar a fazer parte dos fenómenos perfeitamente naturais e explicáveis, que ao fim e ao cabo são as leis da natureza, as leis de Deus, né? Que outrora, que eram desconhecidas, passavam a ter o epíteto de paranormais ou fantásticas ou milagreiras, etc. Agora, dentro dos princípios da doutrina espírita, o que é que acontece connosco? Nós somos uma alma que neste momento está encarnada neste corpo, certo? Sim. E essa alma será eterna? Digamos que você não é a Heloísa, né? Nesta vida está a Heloísa. Nós somos, sem dúvida, seres eternos, que caminhamos em busca da nossa felicidade e que estamos temporariamente dentro de um corpo de carne. Assim como um aluno vai temporariamente para uma escola e está temporariamente no primeiro ano e depois temporariamente no segundo, temporariamente no terceiro, até que acaba o curso. Então nós somos seres eternos, que estamos temporariamente na escola planeta Terra, até que aprendamos tudo o que temos a aprender aqui. E quando tivermos tirado, passa a expressão, ou a comparação, quando tivermos tirado o nosso curso aqui na Terra a nível evolutivo, então passaremos para outros planetas mais evoluídos, onde teremos o ensejo de aprender outras coisas, não só a nível ético, como a nível científico, evoluindo sempre dentro daquele binómio, não é, da intelectualidade e da espiritualidade. E nesse caso, como mencionou aqui já no início do programa, fenômenos que anteriormente eram considerados coisas... As pessoas normalmente ligam o espiritismo àquele... Eu costumo dizer que é o baixo espiritismo, desde da cena da brincadeira dos copos, das mesas que dão as pacadas e essas coisas todas. Como é que se enquadram esses fenômenos dentro da doutrina? Não existe propriamente baixo espiritismo ou alto espiritismo, nem ramos dentro do espiritismo, né? Espiritismo só há um. Agora, o que há é pessoas que têm uma faculdade paranormal, a mediunidade, ou que nós chamamos de mediunidade e os cientistas chamam percepção extrasensorial ou paranormalidade. Há pessoas que têm isso, todos nós temos. Todos nós temos. Independentemente das nossas convicções religiosas, filosóficas, etc.
Agora, há pessoas que têm essas faculdades e que são espíritas. A grande maioria dos médiuns não são espíritas, né? Nem conhecem o espiritismo. Uns são budistas, outros são católicos, outros até são ateus, outros são agnósticos. Outros são à toa. Outros são à toa, etc. Agora, a mediunidade é uma faculdade que nos permite, vá lá um sexto sentido, que nos permite percepcionar o mundo espiritual. Fazendo uma pequena analogia com a astronomia, digamos que o astrónomo, para estudar a astronomia, ele utiliza uma ferramenta, que é o telescópio. Né? Então, o espiritismo, para estudar a vida para além da morte, também utiliza essa ferramenta, que é uma faculdade paranormal que todos nós temos, em que a grande maioria tem essa faculdade em estado latente. Uma pequena percentagem de pessoas tem essa faculdade desenvolvida, são os chamados médiuns, e uma grande parte das pessoas hoje em dia já está a desabrochar essa faculdade. Eu achei curioso, há uns anos, lendo numa revista, na Notícias Magazine, por acaso até tenho aqui, de um professor Dr. Mário Simões, que é um célebre psiquiatra português, professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, onde ele dizia que, de facto, as associações espíritas prestavam um excelente contributo à medicina, e nomeadamente à psiquiatria, porque conseguiam lidar com uma realidade que a medicina ainda hoje não consegue. Não consegue explicar. Que é entender o porquê de determinadas situações que as pessoas vivenciam e que não se enquadram dentro dos cânones da medicina ainda materialista. E seguindo a linha de raciocínio, falando sobre mediunidade, quais tipos de mediunidade existem? Porque nem todos os médiums... Existem muitos, né? Muitos tipos de mediunidade, assim, variam, digamos, quase ao infinito, não diria, mas em grau variam. Existem, por exemplo, os médiuns videntes, são aqueles que veem os seres que estão no outro lado, que nós denominamos espíritos e que são pessoas como nós. Os médiuns audientes são os que ouvem vozes que mais ninguém ouve. Os médiuns escreventes, que são aqueles que escrevem sob a influência dos espíritos, exato. Os médiuns falantes ou de psicofonia são aqueles que falam quando estão em transe, entre outros tipos de mediunidade, médiuns de efeitos físicos, etc. Depois, dentro desses tipos de mediunidade, há vários graus. Né? Pode haver dois médiuns videntes que tenham graus diferentes, assim como pode haver duas pessoas que tenham níveis ou capacidades diferentes do olfato ou de visão, uns precisam de óculos. E existem médiuns olfativos também, não é? Existe todo um conjunto de mediunidades ou de paranormalidade. É uma coisa que pouca gente até Sim, enquadra-se mais dentro da mediunidade de efeitos físicos, onde há pessoas que têm essa capacidade de provocar esses efeitos físicos, onde porventura aparecem cheiros ou barulhos ou luzes que se apagam sozinhas. E essas coisas, esses fenômenos que a gente às vezes vê nos filmes e tudo isso, são mesmo provocados pelos espíritos? São. E repare, não é uma questão de crença. Há todo um conjunto, toda esta fenomenologia hoje em dia é investigada a nível científico. E curiosamente é investigada por cientistas que não são espíritas. Claro. E curiosamente todos esses inputs científicos que têm aparecido vêm no sentido de comprovar as teses que Allan Kardec, que foi um eminente discípulo do Pestalozzi, em meados do século XIX, 1800 e pouco, vem atestar a veracidade das pesquisas que Kardec fez. Eu tive a oportunidade tivemos a oportunidade há tempos de estar num congresso em Vigo com o professor Dr. David Fontana, que é um psicólogo inglês, é um cientista muito conceituado, que foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e atualmente, salvo erro, é vice-presidente. Então ele fez uma pesquisa com 4 médiums em Scone, em Inglaterra, onde recorreu a câmaras infravermelho, onde contratou um dos maiores mágicos do mundo para que não houvesse possibilidade de fraude. E então havia sessões de materializações de espíritos na presença daquelas pessoas que foram gravadas, e ele apresentou todos os seus estudos Mas materialização física? Sim, materialização temporária de mãos, que ele apertava, fenómenos luminosos, vozes, e ele apresentou todas essas pesquisas no simpósio Aquém Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial
há cerca de 2 anos no Porto, onde ele afirma de maneira inequívoca que a vida continua para além da morte e que o grande desafio que se põe à ciência oficial hoje em dia é pesquisar essa área, é arranjar equipamentos que consigam captar novas vibrações, a vibração do próprio espírito em si e buscar. Temos também o caso da transcomunicação instrumental, que é o contacto com o mundo espiritual através de aparelhos eletrónicos. Exato. Até de ondas de rádio, não é? Exatamente. E essas pesquisas têm comprovado que esses fenômenos realmente existem, não é? Sim, olha, ainda há pouco tempo, nós, a ADEP, recebemos um relatório da doutora Anabela Cardoso, que é uma diplomata portuguesa em França, e também do Dr. David Fontana, que fizeram uma pesquisa em Itália, no Will Laboratory, com outros cientistas, onde utilizaram um rádio a válvulas antigo, muito velho, e mediante determinados pressupostos técnicos, que seria fastidioso estar aqui a falar, começaram a ouvir vozes. E, entretanto, o técnico de rádio foi retirando as válvulas uma a uma até desligar completamente o rádio. E apesar do rádio estar completamente desligado, aquele rádio a válvulas, ele continuou a emitir vozes de seres desconhecidos que afirmavam ser fulano, beltrano, cicrano, etc. Isso acontece também com televisões desligadas da corrente, com computadores e com todo um outro conjunto. Com computadores também? Sim, com computadores também. Mas aparecem o quê? Mensagens escritas? Mensagens aparecem, por exemplo, em gravadores ou em atendedores de chamada, também vozes de pessoas falecidas. Perdão. E depois o curioso é que, fazendo uma análise do espectro das vozes que aparecem, uma análise a nível de gráficos computarizados, esses espectros não se enquadram dentro da gama de frequência do espectro da voz humana. Vai muito para além. Então dizem os técnicos que é humanamente impossível o aparelho fonador humano conseguir atingir aquela gama de frequências e que não há explicação para isso. Então, são todo um conjunto de situações novas, que não são novas, que já vêm desde os anos 60, exato, mas que são relativamente novas, que vêm no sentido de apontar para a imortalidade da alma, e no sentido também de despertar os homens de ciência para que pesquisem em busca dessa mesma imortalidade. E nós, quando morremos, para onde é que vamos? Ou para onde nós voltamos? Nós, quando morremos, mudamos de plano existencial. Né? Assim como quando saímos de Lisboa para as Caldas da Rainha, mudamos de cidade. E não deixamos de ser quem somos. Né? Há algo muito curioso que geralmente nós vemos quando há os funerais e vamos alguém que parte para o mundo espiritual. Geralmente há aqueles rituais, o povo é maioritariamente católico, e há aquela tradição do sacerdote que diz: meu irmão, descansa em paz, né? Ou Deus te deu eterno descanso. E nós não deixamos de sorrir, porque não deixa de ser uma praga que rogam ao pobre coitado, o eterno descanso. Quer dizer, nós quando estamos 1 mês ou 2 sem trabalhar, já não andamos bem psicologicamente, agora imagino que era a eternidade a descansar. Não, de facto, a vida no mundo espiritual não é assim. De acordo com os relatos que as pessoas dão através dos médiuns, a vida continua, desdobra-se. Eles dizem, inclusive, que a vida aqui no planeta Terra é uma cópia infiel da vida no mundo espiritual, que é muito mais organizada e onde as pessoas continuam a aprender, continuam a exercer atividades, continuam a preparar-se para a próxima reencarnação. Mas isso vem, portanto, de uma forma automática? Ou seja, morreu, já está do outro lado, começa tudo outra vez? Não é bem assim. Não há um período de descanso? Há um período chamado período entre vidas. E esse período entre vidas pode ser... Não, mas eu não digo período entre vidas antes de uma próxima reencarnação. Eu pergunto entre estar neste plano e